Bom, né? Maravilhoso podermos adorar a Deus, louvar o nome dEle, agradecer a Ele por todos os seus feitos, né? Mas mais do que os seus feitos, por quem Ele é. Agradecer a Deus por Ele ser gracioso, misericordioso, bondoso, não é? Que cuida de você e cuida de mim. E a palavra inicial aqui é a palavra de gratidão, né? Pelo o que foi possível, né? Em Deus realizarmos ontem ali na praça. Agradecer a vida de cada um que ali esteve junto conosco, não é? E cada um também que ofertou, que ajudou, que trouxe, não é, o alimento, que trouxe a sua contribuição, e também cada um que ali voluntariamente trabalhou, né, e ajudou, juntamente aqui conosco, né, da igreja, e também alguns irmãos ali da Primeira Igreja Batista, né, os irmãos da equipe do Atitude Radical, agradecer a eles também, já agradeci a cada um, e também coloquei no grupo, né, a palavra de gratidão. E muito maravilhoso podermos ver o que podemos fazer, né? O que podemos fazer. Às vezes a gente não imagina o que a gente é capaz de fazer. E a gente às vezes se autolimita. E nunca se autolimite. Cada um tem o seu limite, mas nunca se autolimite. Que Deus continue usando a cada um, abençoando a cada um, né? Fortalecendo a cada um. E temos muito o que fazer, né? Somos servos de Deus, como diz o hino, né? Temos muito o que fazer. Essa noite eu quero pensar sobre fé e obras, obras e fé. Algo tão às vezes contraditório, sem o conhecimento da verdadeira interpretação daquilo que é obra e que é fé, no sentido de Paulo, no sentido de Tiago e no sentido de Jesus, que acompanha Tiago, não é? E é entender aquilo que Deus deseja de você e de mim. Então, olhando para a carta de Tiago, né? Tiago, capítulo 2, e entender o que Deus quer falar conosco e crescermos no conhecimento da palavra e da verdade que liberta. Nenhuma religião liberta o ser humano a não ser Jesus Cristo, que não é religião. E é exatamente essa batalha que Jesus viveu enquanto esteve aqui fisicamente, e essa batalha que Tiago viveu na sua comunidade de fé, não é? No passado havia um entendimento. Qual o entendimento? Que há uma contradição, não é, entre Tiago e entre Paulo, porque Paulo diz que não precisamos de obras, e Tiago diz que nós precisamos de obras, e aí entender isso só no contexto de cada um. Então, o que Paulo tá apresentando, como quando ele diz assim, que a gente não precisa viver por obras, e não somos salvos por obras da lei, ele não está querendo dizer aquilo que Tiago estava falando. São pessoas diferentes, são comunidades diferentes e pensamentos diferentes. Paulo está lidando com um povo legalista, farisaico, com o peso não da lei de Deus, mas com o peso da lei dos homens. Tiago está lidando com outro tipo de desleixo com a obra, que nós vamos ver, né? Vamos ler. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 26, Tiago, capítulo 2, estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá bom? Que é um pouquinho parecida com a revista corrigida e com a atualizada, tá bom? Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, e qual o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios acreditam e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou?
E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. E aí, é interessante quando a gente estuda a história da igreja e a gente olha para a vida de Martinho Lutero. Para Martinho Lutero, a epístola de Tiago era palha. Palha. Você imagina uma pessoa que vive a vida inteira numa fé que diz que você tem que ter só fé e mais nada. Que você tem que ter só uma pessoa de fé, só declarar a sua fé, só mostrar, não mostrar não, só declarar que você acredita. E de repente se depara com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também apresenta isso. Nós somos salvos pela graça e não por obras humanas. Nós somos salvos pela fé e não por algo nenhum que o homem possa fazer. Isso é lógico em toda a Escritura. Mas Martinho Lutero tinha um problema com Tiago. Porque agora, ele aprendeu, ele aprendeu a vida inteira que tinha que ter obra. Que tinha que praticar obra. Foi doutrinado assim. De repente ele ouve falar que nós somos salvos pela graça e pela fé e não por nada que o homem possa fazer. Então não é por aquilo que eu faço que sou salvo, mas por aquilo que Cristo fez por mim que eu sou salvo. Está correto o entendimento. Só que a vida de alguém que é doutrinado a vida inteira, eu tenho que fazer, eu tenho que me mostrar, eu tenho que ir nos pobres, eu tenho que ir dar esmola, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, as pessoas têm que me ver. E de repente se choca com nada disso adianta. E aí ele pega a carta de Tiago, na sua primeira tradução para o alemão, e bota Tiago lá no lixo. Lá na última. Depois de Apocalipse. Depois da página de Apocalipse tem uma página branca e tem a epístola de Tiago, na primeira tradução para o alemão de Martinho Lutero. Depois ele começa a entender o que Tiago quis dizer. Ele começa a olhar para Jesus e ele começa a entender que Tiago não está falando que a gente não é salvo somente, que a gente é salvo somente pela fé. E que Tiago não está falando que a obra é algo assim que tem que ser feito, não é de uma maneira extraordinária. É porque a obra que Paulo está falando é a obra legalista. Olha só, tudo bem. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, a comunidade judaica. Dá para entender? Aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Quem quer agora fazer parte da igreja tem que fazer circuncisão. É essa a igreja que essa igreja que Paulo está lutando. Legalismo, farisaísmo. Por isso que acontece em Atos capítulo 15, a primeira assembleia da igreja. Não é? Para decidir o que fazer com as pessoas que não vieram do judaísmo. E aí, não precisa circuncidar. É só se manter puro, não é? E viver a vida com Deus. Não é? Não comer nada com sangue. É complicado, isso é para a igreja, gente. Está lá em Atos capítulo 15. Eu até brinquei aqui quinta-feira, chouriço. Não é? Carne mal passada. Não é? Que alguns gostam, né? Está lá, não se come o sangue. Isso é Novo Testamento. Novo Testamento. Mas vamos aqui. Então, sabe, Tiago está apresentando e conversando com uma comunidade de fé, que é aquela comunidade de fé assim, eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, está tudo bem com a minha vida, e eu preciso só ir no culto, pregar, preciso só ir no culto, cantar, preciso só no culto dizimar e ofertar, preciso só no culto que me vejam. Só isso. E aí Tiago vem. Espera aí, a fé sem obras é morta. Mas que obra é essa que Tiago está falando?
Não é aquela obra que Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas. Está lá em Mateus capítulo 23, que é o único texto do Novo Testamento que fala de dízimo. Que diz lá, Mateus 23. É o único texto do Novo Testamento que fala de dízimo. Mateus capítulo 23, que é tão conhecido também, né? O que está acontecendo aqui? É o que acontecia com Tiago, não com Paulo, mas com Tiago. Então, olha só. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. O que é mais importante na lei para Tiago e para Jesus? O que é mais importante? Justiça, misericórdia e fé. É isso que Tiago está querendo dizer. Tiago não está dizendo que a gente não tem que praticar obras. É a má interpretação do texto. E Paulo também lá no seu contexto, na sua comunidade, ele não está dizendo que a gente tem só que viver da fé, e vamos viver tranquilinho, na boa, vivendo do jeito que a gente quer, e que o outro que se dane. Desculpe o termo, mas é para ficar bem na lata mesmo. Então, sabe, a salvação é por fé e por obras. É isso que Tiago está querendo dizer. Mas aí os fariseus, os legalistas vão dizer assim, não, a salvação é só pela fé. E é. Só que esses aqui hipócritas que Jesus está lidando, é aquelas pessoas que colocavam peso sobre as pessoas, sobre o povo, que eles mesmos não queriam carregar. Peso legalista que Moisés não recebeu de Deus. Não é? Aí, por isso, no mesmo contexto aqui de Mateus 23, Jesus vai dizer o quê? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, ou seja, para a vida de vocês. Então, a aparente contradição entre Jesus, entre Paulo e Tiago, Jesus não, porque e Tiago estão no mesmo caminho de Jesus, não é? E Paulo também, só que são comunidades diferentes. Então, só pela fé, só pela graça e só por Cristo, são os três temas, né, da igreja reformada, vamos dizer assim. Só pela fé, só pela graça e só por Cristo. Não tem obra aqui. Não tem obra aqui. Mas o que Tiago está falando, gente? Todo o texto tem seu contexto. Voltando lá em Tiago capítulo 2, verso 14, diante. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Essa obra que Tiago está falando aqui, não é impor sobre as pessoas obras legalistas. Forçar a barra da pessoa. Sabe, tem gente que vive sob jugo, meus irmãos. Tem gente que vive sob jugo. Jugo de homens. Que nem Moisés colocou e muito menos Jesus. Jugo de homens. Por isso que Jesus mais uma vez falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão alcançar descanso para a vida de vocês, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem fardo e tem jugo, mas é igual, compartilhado e não desigual. Por quê? Porque na época de Jesus, as pessoas queriam só enganar. Por que João Batista, quando está batizando no Rio Jordão, vai dizer assim, vivam honestamente. Vivam honestamente. Se contentem com o que vocês têm. Não é? Quando os soldados romanos vêm perguntar para João Batista, né, como que nós podemos ser salvos? Qual é a resposta de João Batista? Não sejam legalistas. Por que não ser legalista? Não cobre suborno. Viva do salário de vocês. Está pensando que é mole? Então, a fé sem obra é morta. Por quê? Eu não vou poder falar, não vou poder falar. Uma coisa que eu falei quinta-feira aqui, eu acho que foi domingo de manhã, né? Eu não vou poder falar, que senão vão ligar uma coisa na outra e tá ao vivo aí, não dá para falar, não é? Permitam-me, né? Mas quem estava domingo aqui ouviu falar, ou quinta-feira, não me lembro agora, não é? Mas deixa passar. Mas é a fé legalista. Que eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque não é por obra. A obra que Paulo está lutando, não é?
que as pessoas estão fazendo é aquela obra legalista. Eu sou circuncidado, eu sou descendente de Abraão, então sou salvo. Essa é a obra legalista. Essa é a obra legalista. A obra legalista que muitas religiões usam é aquela coisa que você tem que fazer, obrigado até, para ser salvo. Não é isso que Tiago está tratando, é o que Paulo está tratando. Então, sabe, como que às vezes as pessoas querem agradar a Deus? Fazendo coisas. É obra. Só que se essa obra for uma obra para autojustificação, é legalista. Se essa obra for para dizer que você é melhor do que eu, ou eu melhor do que você, isso é legalista. Jesus vai chamar eu e você de hipócritas. Porque é legalista. Então, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: vocês, é o que Jesus diz lá, vocês precisam entender o que é justiça, o que é misericórdia e o que é fé. O que é fé? Qual é a obra de Tiago e qual é a obra de Jesus ali? Não é, é diferente de Paulo. A obra que Paulo está lutando é a obra legalista. Eu sou descendente de Abraão. Nunca fui escravo. Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. O pai de vocês é o diabo. Misericórdia. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Sabe por quê? Porque é só casca. Ainda bem que Jesus vê o coração, né? Ainda bem que você não vê nem eu. Mas a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai passando a ter, sabe, um discernimento. A gente percebe quando alguém está mentindo ou não percebe. A gente percebe. Mas tem gente que consegue enganar. Tem gente que consegue enganar. Sabe, faz, acontece, sabe, prega, toca, dirige, faz tudo que você possa imaginar. Eu estou colocando pregador também, por favor, né? Por favor, inclusive eu. E aí, é só casca. Não vive pela justiça, não vive pela misericórdia e não vive pela fé. O que é essa misericórdia da justiça e da fé em Deus? Tiago vai dizer, se você vê alguém necessitado e você não ajuda, você está sendo legalista. A obra que Tiago está querendo dizer é a mesma de Jesus. É a mesma de Jesus. Se alguém bater na sua porta pedindo ajuda e você puder ajudar, não mande ele, volta amanhã, se você pode ajudar hoje. É isso que Tiago está querendo dizer. Não é? Não é jejuar 3 vezes por dia, orar 5 vezes por dia, ofertar esmola 3 vezes por dia. Não é isso que Tiago está falando. Isso é ser legalista. É querer dizer que com meus atos eu sou melhor. Não é isso que é ser cristão. Não é isso que é ser salvo. A fé e a obra caminham junto, mas a obra que glorifica Deus e não homens. A obra que engrandece Deus e não homens. Mas o que a gente tem mais visto são obras que engrandecem homens e não Deus. E Deus nos convida ao arrependimento, não é? E aí, se algum de vocês vê alguém que está com falta de roupa, olha só, e você pode dar uma roupa, por que você não dá? Não é? Olha a diferença da obra legalista e da obra que Tiago está trabalhando. Então, pelos frutos vos serão conhecidos. Os frutos de fé, que são mostrados pela obra. Pela obra. Mas Deus quer nos convidar à mudança de vida. A salvação é pela graça e não por obras. Só pela fé, só pela graça e só por Cristo. Da mesma maneira que Jesus labutou com os religiosos da época. Tiago está labutando. É a mesma coisa. Eu costumo dizer, Paulo está com uma igreja, não é? Que está fechada. Esse é o contexto de Paulo. Paulo está numa igreja fechada. Só quer estar aqui dentro. Não é? Ela tem fé. Não, é o contrário, não é? Paulo está com uma igreja que quer só sair. Quer só estar na rua. Mas não quer ter um momento de
de comunhão juntos aqui, não quer ter um culto juntos na casa de alguém, não é? Então Paulo chama essas pessoas para que a fé, através da obra, não tem valor. Por quê? Eles só querem serem vistos. Quando você for orar, olha Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aquele que levanta a voz publicamente, isso tem contexto, por favor. Aquele que levanta a voz publicamente e vai nas praças e ora e faz e acontece, já recebeu o seu galardão. Dos homens, não de Deus. Legalista, só quer ser visto. Só quer ser visto, percebido. Mas no íntimo, nem caráter tem. Nem caráter tem. Então, sabe, o Senhor vem para transformar. Vem para transformar através da justiça, da misericórdia e da fé. Então o convite é, Senhor, o que eu vou fazer com a minha fé? E o que eu vou fazer com a obra? Não seja legalista. Não tem ninguém difícil demais, tem? Não tem ninguém duro demais, tem? Nada é impossível para o Senhor. Ou cremos nisso ou não cremos. Agora, que testemunho eu estou dando? Que obra eu estou praticando? Só a legalista? Só vir pregar? Só essa? Só ser pastor de igreja? Só isso? Jesus quer muito mais de você e de mim. Sem ser legalista, farisaico. Nada disso. E aí as pessoas vão entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de você, através de mim, através de nós. Que é tudo por justiça de Deus e não dos homens, pela misericórdia de Deus e não da dos homens, e pela fé que salva de Jesus Cristo cravado naquela cruz, e não por o que alguém pode te salvar, a não ser Ele. Então Tiago, sabe, Lutero mais uma vez, custou entender esse negócio aqui, como alguns até hoje custam entender. Já que Tiago está falando que eu não preciso ter obra, então eu vou viver a minha fé no meu cantinho. De vez em quando eu vou lá, faço uma coisa errada, uma coisa que desagrada a Deus, e está tudo bem, eu sou salvo. Não é não. Não é não. Porque a obra vai mostrar. A mentira não dura para sempre. Nada ficará oculto, diz o Senhor. Um dia tudo será revelado. Então, sabe, a salvação vem pela fé. Não vem por obras, não é? Mas a obra legalista, não é? Jesus foi muito duro em relação a isso, gente. Muito duro. Jesus chegou uma vez, só para lembrar, você conhece. Estava falando ali em frente aos sacerdotes e o sumo sacerdote. Está ali falando à população, ao povo de Jerusalém. E de repente Jesus fala assim, ó, olha para aqueles homens lá. Faz o que eles estão mandando, mas não faz o que eles fazem. Dá para entender o que é ser legalista? Farisaico? Que é a lei, que é a obra que Tiago está lutando contra? É essa obra que Tiago está lutando contra. Basta eu praticar aqui alguma coisa que a lei manda. Não é? Basta praticar. Basta. Não basta praticar. Tem que ter nascido de novo. Em Cristo. Basta ser batizado nas águas. Não basta. Basta ter meu nome no hall de membro. Não basta. Não basta. Basta levantar a minha mão, né? E como eu costumo dizer, Jesus entrou pela axila, ele não entra pela axila. É arrependimento. Produzam frutos dignos de quem se arrependeu, João Batista. Então, sabe, esse sermão não dá ibope, não. Mas eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você como ele fala comigo. Está falando comigo agora. Se arrepende, Marcelo. Dá para entender? O que é o agir de Deus? Sabe? Coisa boa é a gente fazer alguma coisa para o reino de Deus, não é bom? Coisa boa. Coisa boa é praticar alguma coisa para abençoar o povo de Deus e aqueles que estão ao redor. Não é? Praticar as obras de Jesus. E qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus é lutar contra as obras de Satanás. Essa é a obra de Jesus. Não é pelejar contra. Então, sabe, uma frase que surgiu
por esta meditação aqui, na minha mente. Surgiu na minha mente. Quem é o quê? Salvo. Faz. Não quer aplauso. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Quem é salvo, faz. Então, quem é, faz. Quem não é, nem fazendo será. Porque não tem Jesus. É isso. Mas Tiago está lutando com esse tipo de igreja, né? Quem não é, nem fazendo será. Não adianta viver uma vida de fachada. Ai, apertei a mão de novo, né? Deixa eu botar o microfone de novo aqui. Não adianta. Não adianta. Falei pela manhã, né? Mas permita-me falar de novo. Então a gente lá na festa, né? Uma coisa maravilhosa, no louvorzão, cantando. E aí vem o caramelo lá, né? E me boca primeiro não. Primeiro eu fui tirar ele do lixo, ele concordou comigo. Eu tenho só amiguinho de cachorro, né? E aí foi lá, ficou do meu ladinho, fiz carinho nele na boa. Aí ele voltou pro lixo de novo. Eu fui lá e bati a mão, aí ele saiu correndo. Quando eu me aproximei, ele pensou provavelmente que eu ia bater nele, me mordeu, né? Pensou que aqui era cachorro quente, né? Me mordeu. E aí, eu olhei para ele e falei assim, o que eu te fiz, cara? O que eu te fiz? Com um cachorro. O que eu te fiz? E falei de manhã, eu vou falar de novo hoje. Não vou contar a história da gambá de novo, não, que eu contei de manhã, mas senão para não prolongar, não é? A gambá que eu salvei lá em frente à lagoa. Mas, sabe, tem muita gente assim, como eu falei ontem ali. Tem muita gente assim. Que está tão ferida pelo legalismo, que está tão ferida pela imposição de leis de homens, que qualquer coisa morde. Qualquer coisa ataca. E fica na defesa. Mas Jesus veio trazer jugo igual e fardo igual, não dos homens. Então a vida daquele que um dia entregou a vida para Cristo vai sendo transformada de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E a fé desse justo mostra a transformação até de caráter. De caráter. Pena que não dá para falar, né? Não vamos linkar o negócio aí. E não dá. É gente muito próxima. Não dá para falar. Mas é muito complexo, gente. É muito complexo. Dá um jeitinho aqui. É só dar uma assinaturazinha aqui, que tudo se resolve. Não é? Como eu falei, posso até falar, um evangelista. Não é? Um evangelista. Ah, você está com uma dificuldade aí? Não, vem aqui que eu dou uma assinadinha e some. Quem estava aqui está lembrando, né? O que eu estou querendo dizer. Meu Deus do céu, essa é a obra que Tiago está lutando contra. Diante dos homens, está pregando. Diante dos homens, está evangelizando. Diante dos homens, está fazendo e acontecendo. Mas diante de Deus, é um hipócrita. É isso que Jesus quis trazer. Faz o que eles estão mandando fazer, mas não faz o que eles fazem. Não faz. Não faz. Porque o que mais aparece para nós é teste de fé. O que mais aparece para você é teste de fé. Para mim e para você. Para ver se te cai nas artimanhas do inimigo. O que mais aparece. Então, quem é, faz. Como eu costumo dizer, a gente não dizima, não oferta, não cultua, não canta, não prega, para dizer que para receber salvação. Faz porque já é. Com prazer de fazer. O momento bom é esse aqui, é ou não é? Momento prazeroso, tem que ser, que senão tem alguma coisa errada com o altar, como eu falei de manhã. Como é que está teu altar? Perguntei de manhã, né? O teu coração, como que está? Como que está? E aí até brinquei, né? Taca fogo nesse altar aí, em nome de Jesus. Taca fogo nele. Aquece esse altar aí que está frio, esquecido, com teia de aranha até. Aquece esse altar, que é o teu coração. Mas quem é, faz. E não quer tapinha nas costas. Quem é, faz. Não faz para ser visto, mesmo que seja. Né? Quem é, faz. Quem não é, mesmo fazendo, não será. Porque não é por obras legalistas que somos salvos. Não é? Eu não sou como esse aí, lembra? Olha o legalista e o fariseu, o hipócrita. Eu não sou como esse aí.
nem sei o termo que ele usa lá, né? Até esqueci, né? Esse pecador aí, coitado do pecador, está lá, Jesus, eu não sou digno, Senhor, de cabeça baixa, eu não sou digno nem de levantar a cabeça, tem misericórdia de mim. O outro lá, eu jejuo 3 vezes por dia, eu oro, entrego esmola, não sou como esse aí. Quem saiu justificado? Jesus pergunta, o que se humilhou, saiu justificado. O que se auto-orgulhou, só foi orgulho. Hipócrita, religioso e não salvo. E é isso que Jesus quer mudar na nossa vida. Na vida daquele que diz que crê e na vida daquele que ainda não crê. Ele quer nos mudar. Então, continuemos fazendo, porque já somos. Esse é o propósito de Tiago. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O que ele vai fazer com a tua bondade é problema dele. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Se não der crédito, problema é dele. Se for fingido, problema dele, não seu. E muito menos meu. Então, vamos olhar para a verdadeira obra que somos chamados a fazer. Não a obra farisaica. Não a obra para dizer que eu sou o cara. Esse cara sou eu, né? Eu lembrei de Roberto Carlos. Não é isso. Não é isso. Nada disso. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Salvador. Então, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar para você a minha com obra. Ué, mas eu cumpro as obras. Cumpre a obra legalista. Só para que os outros vejam e você fique bonito na fita. Mas e no íntimo? No secreto, quem eu sou? Já se perguntou? Quem eu sou no secreto? No íntimo ali, eu e Deus sozinho. Quem eu sou? Quem eu sou? Que Deus possa ter misericórdia de nós, não é? E nos ajudar. Então, Jesus labutou para que a obra salvífica chegasse até Jerusalém. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te guardar, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te proteger e você não quis. Você não quis. Por quê? Porque eles queriam um guerreiro com armadura brilhante, uma espada de fogo para cortar a cabeça de todos os romanos. É isso que eles queriam. E Jesus veio e disse, dê a tua face. Se você tem uma capa, dê outra. Se pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. E se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dá de comer, dá de beber. Esse é Jesus, esse é Tiago, que está lutando com uma comunidade farisaica, legalista, não é? Que acha que está tudo bem com a fé. Está tudo bem. Estou cumprindo rituais. Eu vou no culto. Cumprindo o ritual, nada além disso. É muito bom estar no culto, e faz parte de estar no culto. Estou dizendo para não estar, não. Não é isso, não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe? Mas, não, eu tenho que ir porque isso... Não, você não tem que ir. Você tem que querer estar. É diferente. Querer ir é uma coisa, porque parece que alguém está te cobrando. É legalismo isso. Querer ir, para se eu não for, sabe, o que vão pensar de mim? Deus sabe quem é você, por que você não veio? Não é? Por que você não está vindo? Deus sabe. Deus sabe. Não coloque julgo além do necessário. É o que o povo estava fazendo lá. Não é? A gente exorta, né? Mas o jugo é suave e o fardo é leve. É de Jesus, não é meu nem seu. É de Jesus, que iguala. Não é? Então, sabe, que a nossa fé seja uma fé produtiva. Para Deus. Para Deus. É só para Ele. Mas nunca com aquele pensamento. Não é? Eu sou insubstituível. Não sou, não. E nem você. Ninguém é. Mas como é bom se dedicar, né?
Como é bom se colocar à disposição. E como é bom mudar de vida, mudar de trajetória, mudar de pensamento. Metanoia. Metanoia. É muito fácil colocar o dedo no rosto dos outros. Coloca no seu. Coloque eu no meu. É muito fácil apontar. É muito fácil. E a gente não sabe o mínimo dos tropeços que a pessoa está vivendo. É chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Esse é Tiago. Esse é Jesus. Lógico que é toda a Escritura. Mas só para a gente entender o contraste com Paulo, não é? Que muitos não entenderam e não entendem até hoje. Não é? Não entenderam. Então, sabe, não é ativismo. O Tiago está lutando com uma igreja ativista somente, que é só ser vista pelos homens e não por Deus. Melhor é ser obediente a Deus do que aos homens. Melhor. Que é isso aí? Desculpe um contexto do Antigo Testamento para finalizar, não é? Só para a gente entender. Qual é a ordem de Deus em relação aos amalequitas? Exterminar tudo. Não é? Saul recebe essa ordem. Extermina os amalequitas. Acaba com eles. Não fique vivo nem caramelo. Não sobra nem caramelo. Acaba com tudo deles. Tudo. Aí daqui a pouco, está lá Samuel, né? E aí vem Saul. Samuel escuta o tilintar do chocalho dos bois, do barulho dos animais. E aí vem aquela caravana de gente. Não era para ter nem mosca amalequita viva. Aí vem ele. E aí, o que Samuel fala? O que Samuel fala? Eu não quero holocaustos, diz o Senhor. Eu quero obediência. E não holocaustos. Justiça, não é? Obediência. Saber o que é obedecer. E não sacrificar. Ah, mas eu trouxe, sabe, esses animais bonitos para sacrificar para Deus. Legalista, foi desobediente. É um contexto antigo, por favor. Não é? Era o que o povo estava acostumado. Quando chega diante de João Batista, mais uma vez para lembrar, é só tomar um banho ritualístico, que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não adianta eu tomar o banho de ritual e no outro dia continuar fazendo a mesma coisa que eu falei que eu não ia fazer mais. Isso é ser legalista. A fé é progressiva. É eu e você sermos melhor amanhã do que fomos hoje. Isso é não ser legalista. Mas nunca dizer que eu sou melhor do que esse aí. Não, ou daquele ali. Não é? Nunca. É estar no ponto de Paulo, né? Eu sou o pior de todos. Mas também não pode ser uma falsa, não é, modéstia. Também não pode, que também é pecado. E aí é viver para a graça, irmãos. É viver para o que Tiago nos ensina, que Jesus nos ensinou, todas as escrituras nos ensinam, mas cada um no seu contexto, né, de pessoas. Então, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Sabe fazer o bem, sabe que precisa fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa pessoa é legalista. Mas não faça para dizer que fez, senão também é legalista. Como é difícil agradar a Jesus, né? Mas é possível. Fecha teus olhos e olha para o seu coração. Como eu falei pela manhã, a primeira obra de restauração de Jerusalém foi do altar. Para pegar o contexto de manhã. Como que está o teu coração, a tua fé? Que nível você está de fé? Cada um tem o seu. Mas todos recebemos o dom da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E entender que Ele deseja que cada um de nós que estamos aqui, possamos sim, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Mas trabalhar para as obras que glorifiquem o Senhor. E não tapinha nas costas dos homens. Tudo bem, um elogio é bem-vindo. Uma palavra de incentivo é bem-vinda. E como eu costumo dizer, o problema nem sempre está em quem elogia,
A maioria das vezes está em quem recebe o elogio. Orgulhoso, ego inflamado. Isso é ser legalista. Jesus quer transformar a nossa vida. Então, como que está o teu altar, o teu coração? A tua vida com Deus, como é que está? Então, mostre-me a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha obra pela fé. É isso que Tiago quer que a gente entenda. Sabe, humildade, simplicidade em tudo aquilo que faz, mas amor em tudo que se faz. A pior coisa que tem é alguém fazer algo que não ama. Mas a melhor coisa que tem é fazer algo por obediência. E saber que o Senhor vai trabalhando em todo momento, em tudo. Então, é possível viver uma vida que agrada a Deus. Quem é, faz. Quem não é, nem fazendo será. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar de acordo com a vontade dEle. Mas não podemos sair daqui antes de eu perguntar. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Talvez você está aqui e você talvez já até entregou a sua vida a Ele um dia, tomou uma decisão ao lado dEle um dia, mas você tem se percebido legalista. Muito legalista. E o Senhor quer que eu e você sejamos humildes de coração para lidar com os intempéries da vida, particulares e coletivos. Então, primeiro eu quero perguntar para você que está aqui, que não entregou ainda a sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão aí para que a gente possa identificar você e orar junto com você. Entregar a tua vida para Jesus. Fala assim, Jesus, eu estou aqui, eu sou teu, salva-me. Como Lutero falou. Sou teu, salva-me. Salva-me. Tem alguém aqui? Em Jesus Cristo é essa palavra. Mas talvez você está aqui, sabe, eu não vou pedir para você se manifestar não, de maneira nenhuma, a não ser que você queira, não é? Mas você está olhando para dentro de você como eu estou olhando para dentro de mim. E a gente está vendo que algumas coisas que precisam ser ajustadas pelo despertar de Tiago. Na verdade, do Espírito do Senhor através de Tiago. E você está percebendo que algumas coisas precisam ser ajustadas. Você cobra demais de você mesmo, de você mesma. Você se cobra muito. Se cobra demais. Vai se acertando. E você vai ver que as cobranças vão diminuir de você mesmo. A gente tem que fazer um autoexame. Mas tem gente que se cobra demais, exigente demais consigo mesmo. E sofre por causa disso. Sofre. Perfeito nunca seremos. Só quando a nova Jerusalém vier. Aí seremos. Mas enquanto estivermos aqui, qual é a busca? Da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É ser melhor amanhã do que fomos hoje. É saber pedir perdão, é saber oferecer perdão, é saber conviver com o contraditório. E mais uma vez, a falsidade um dia aparece. Ela se revela. Mas olha para você e para o seu coração, enquanto eu olho para o meu. E fala assim, Senhor, mais uma vez, vê se há em mim algum caminho que te desagrada. E me mostra e me guia pelo caminho eterno. Salmo 25, que eu tenho tão prazer de lembrar, verso 8, bom e justo é o Senhor, que aponta o caminho para o perdido. Ele aponta o caminho. Ele não vai te pegar pela mão e te levar, não. Ele vai apontar o caminho. E aí é você que tem que decidir caminhar com ele, porque ele já está contigo. Caminhando o tempo todo e você nem tem percebido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos quanto precisamos melhorar. Como diz uma canção, ajuda-me a melhorar. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, Senhor Deus, que o que nós pela fé fazemos porque já entendemos a graça salvadora que veio através do Teu Filho, Pai. Muito obrigado. Que se humilhou, tomou forma de servo para servir como instrumento de salvação. Muito obrigado, Senhor. Que haja em nós, como Filipenses capítulo 2 nos lembra, o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma atitude de Cristo Jesus, que toma forma de servo e se humilha para servir. Te servir em primeiro lugar, Senhor, em espírito e em verdade,
Muito obrigado. Que a nossa semana seja uma semana produtiva para a honra do Teu nome. Que possamos olhar para nós mesmos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero Te servir. Eis aqui, usa-me a mim e vê, e continue vendo, se há em mim alguma coisa que Te desagrada e me guia pelo caminho da verdade. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Quando sairmos daqui, com certeza, e durante toda a semana, oportunidades nos serão dadas para mostrarmos o caráter que temos em Ti, porque seremos testados com toda certeza, como todos os dias somos. Mas ajuda-nos na nossa tão pequenina fé, mas nós temos fé para dizer: tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito obrigado, Jesus. Eu agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar, né? Para encerrar o culto desta noite. Deus continue te abençoando. Lembrando que vamos ter cantina no final aqui, não é? E aí você estará ali abençoando também, como ontem, né? Fomos abençoados. Convido os irmãos a ficarem em pé. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. No encontro, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Porque é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.